aqui novamente, Café da Quinta. É hoje uma alegria apresentar a todos vocês, meu amigo Adilton. Conheci o trabalho, a teoria de Adilton, quando estava iniciando na pedagogia, conhecendo os primeiros passados na filosofia, no curso de pedagogia, e Adilton já estava terminando de escrever este livro que vai apresentar hoje, né? Tive a felicidade de ler a obra quando ainda estava sendo digitada. Adilton me confiou, faça uma leitura, fiz, devolvi a cópia. E quando veio, ele batalhou muito, sabe disso, para conseguir concretizar o trabalho. E quando veio o trabalho feito, em mãos, fiquei muito feliz. E já falei logo, vamos apresentar na academia de letras. E passou um tempo até tudo dar certo e hoje nós estamos aqui. Então, a palavra com o nosso amigo Davi. Gente, boa tarde. Quero primeiramente agradecer a Deus a priori e a posteriori. Quero agradecer a Jesus Cristo, pois é quem instituiu o princípio do senso crítico, lógico racional, que o guiou em todo o seu ministério, e é esse princípio que orienta a minha vida e a religião bíblica norte-vietnamiana, que é a religião cristã, da qual integro, sou parte integrante. E sempre que alguém disser, você ficou louco, perdeu o senso, ou se disser coisa desse gênero, pois é da RBN Cristã que se está a falar. Bom, como nos conta o poeta, então, deixando a profundidade de lado e aterrissando, eu quero agradecer profundamente a presença de todos vocês e lamentar a ausência da minha filha Débora, que mora no Distrito Federal, da minha irmã Toninha, que mora em São Paulo, e por conta da distância física não puderam se fazer presente. Também do meu amigo Zé Vantuil, que é de Altaneira, que também, por conta de tudo isso, não pôde se fazer presente. Mas quero agradecer profundamente, imensamente, à Academia de Letras por me ceder esse espaço, Academia de Letras do Araripe, a seccional Araripe. Quero agradecer a presença da minha mãe, a guerreira Dona Clide. Quero agradecer a guerreira esposa Daniele, a minha guerreirinha filha Maria Luísa, meu guerreiro filho Teto Teodoro, meu guerreiro amigo, professor, músico, pedagogo e filósofo Raimundo Ariano, que nos foi intermediador e possibilitou que há tempos de apresentar aqui na Academia de Letras do Araripe, Ceará, a nossa obra, O Enigma da Esfinge, que é essa obra aqui. Um breve histórico, um elementar tratado acerca do homem ou quem somos. Essa é a parte 1 ou parte primeira, ou ainda primeira parte, tendo em vista acerca de um acordo firmado entre mim e a minha querida Super Dani. Obrigado, viu, Dani? Que a gente entendeu por bem fazer em duas partes o Enigma da Esfinge. Seria o Enigma da Esfinge e seria o da dupla identidade dupla do ser. Então a gente escreveu o Enigma da Esfinge, acreditando ela que talvez, bom, esse cara não vai escrever nem o primeiro, já vai escrever o segundo. A gente teve a felicidade de escrever o primeiro, passar pela mão de alguns amigos. O professor Erivan passou à vista, agradeço demais, né? E a gente, graças a Deus, concretizou o sonho da gente, né, de publicar o livro. Porque escrever não é tão difícil, mas na hora de publicar dá um certo trabalho. Hoje a gente tem algumas facilidades, mas na época tinha uma grande dificuldade, tanto financeira como de deslocamento, e as coisas eram tanto quanto mais difíceis. Bom, então vamos apresentar o Enigma da Esfinge. O que é o Enigma da Esfinge? Um breve histórico, um elementar tratado acerca do homem ou quem somos. A gente tem uma grande curiosidade acerca do que seria a origem de tudo e o que seria
ser humano e a verdade, né? Então a gente percorreu alguns espaços nessa busca de tentar desvendar esse enigma. Desde que a gente batalhava, lutava, tentando decifrar esse enigma. A gente então imaginou construir o livro, que seria em duas partes, esse e o da dupla identidade dupla do ser. Esse livro, ele tem sua base principal centrada no teatrólogo grego Sófocles, que escreveu Édipo Rei, que vai narrar a saga desse... que para os gregos era muito interessante a questão do destino. Leva a mão, para nós particularmente, a gente leva muito o entendimento acerca da história. Cada um escreve sua história, mas cada um teria sua forma de ver o mundo, né? Essa visão do mundo. Então os gregos tinham essa visão de destino, que nada conseguia fugir ao destino que já estaria traçado. Então Sófocles vai escrever Édipo Rei com essa ideia de destino. O destino de Édipo estaria traçado, ele acabaria se apaixonando por sua mãe, mataria seu pai. Vamos dizer, o cerne da questão seria mais ou menos esse. Entretanto, nessa saga do Édipo, ele vai se deparar com a Esfinge. E a Esfinge, ela tem um desafio aos passantes. Eu não vou adentrar na obra de Sófocles, porque no momento a apresentação do livro é o enigma da Esfinge, que é a nossa obra. Então, a Esfinge, ela tinha como hábito aos passantes perguntar de um enigma. Se ao perguntar fosse decifrado o enigma, ela se destruiria. E se o perguntado não conseguisse resolver o enigma, solucionar o enigma, o devorado seria aquela pessoa a quem a Esfinge lançava a pergunta, né? O seu enigma. Por ocasião, o enigma da Esfinge, nesse momento, seria indagar que criatura pela manhã tem 4 pés, ao meio-dia tem 2 e à tarde tem 3. De pronto, o Édipo respondeu ser o homem. Aí a gente até então andava de mão dada, eu e o Sófocles, mas aqui a gente se separa, porque na obra de Édipo Rei, a Esfinge é destruída, porque Édipo teria respondido a pergunta. Só que no nosso entendimento, a Esfinge na verdade queria saber, e aqui é onde começa o enigma da Esfinge, ele queria saber na verdade o que é o homem, o que é o ser humano. Por isso que o título diz quem somos. Na busca de tentar achar essa solução para o que seja o homem, a gente tem duas grandes teorias, e aqui a capa e a contracapa falaria por si só. Aqui é o encontro de Édipo e a Esfinge, quando ela lança o enigma, que seria que criatura pela manhã tem 4 pés, ao meio-dia tem 2 e à tarde tem 3. Ela indagando e ele respondendo que seria o homem. Mas aí a gente tem a capa que nos dá a notícia de que o homem poderia ser uma criação divina, ou o homem seria um produto da evolução, segundo Charles Darwin. Evolução ou criação? Evolucionismo e criacionismo. Dentro disso a gente tenta colocar essas duas situações. Costumo dizer que dentro do mesmo copo, misturar bem e tentar digerir a questão. No interior desse trabalho, a gente tem um projeto de reforma social. Ela é centrada na educação. Está aqui no interior do Enigma da Esfinge, porque a gente compreende que a educação é um motor de transformação social, desde que essa educação seja uma educação sem perder a objetividade, crítica e democrática, é a nossa forma de compreender a situação. Os personagens têm alguns nomes interessantes que chamam uma certa atenção, que é o Eparênten, a Locrosópope, que é sua esposa, e eles são da família Nitrandaruera. Foi uma forma que eu encontrei de homenagear os grandes pensadores que me inspiraram na construção desse trabalho e do da dupla identidade dupla do ser. O Eparênten,
é a junção dos nomes dos pensadores Heráclito, Parmênides, Empédocles e Demócrito. Cada um vai ter a sua grande contribuição nessa obra. Engraçado que hoje tem uma música que me chama a atenção, que é da banda Desejo de Menina, que ela começa assim: o tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente, só que é no ritmo de forró. Isso provavelmente teria sido inspirado no grego Heráclito, que disse: ninguém consegue se banhar no mesmo rio duas vezes e ser a mesma pessoa, pois o rio não é mais e nem a pessoa é mais a mesma. Disse muito antigamente. Então hoje a Desejo de Menina copiou mais ou menos essa ideia e disse nesse recado. Só que a pessoa se relaciona, fala nessa letra da música, eu acredito que voltado mais para um sentimento de paixão, de envolvimento entre as pessoas, né? No sentido amoroso. Então ela diz: o tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente. Sófocles, o Heráclito, dizia: ninguém consegue se banhar por duas vezes no mesmo rio. Porque quando você volta ao rio, nem você é mais o mesmo, e nem o rio também, as águas não são mais a mesma. Então foi a forma que eu encontrei de homenagear esses grandes pensadores que me auxiliaram na construção desse trabalho. Parênteses seria a junção do nome Heráclito, Parmênides, Empédocles e Demócrito. Cada um vai dar a sua contribuição. A Locrosoco seria a junção de John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Sócrates e Thomas Hobbes. O sobrenome Nietzsche Frodarwega já dá até um certo entendimento para a gente. São os pensadores, são a forma que eu encontrei de homenagear, que me ajudaram demais e continuam me ajudando. Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Charles Darwin e Hegel. Cada um vai ter um peso muito importante. Engraçado que na construção na hora que a gente estava construindo, era super, né? Segundo Freud, mas é uma coisa muito linda, depois da particularidade a gente vai informar. Então a gente teve esse cuidado de fazer essa obra com a contribuição de todos esses pensadores e tentar colocar uma compreensão didática, pedagógica, que a evolução de Charles Darwin, um grande pensador, não pode dispensar a Bíblia. A gente tem muitas religiões, cada religião vai ter seu livro sagrado, mas a Bíblia parece ser bastante completa. Eu costumo dizer que a Bíblia, diante da imperfeição humana, ela seria perfeita. Se tem lá suas imperfeições, seria o fato de, na hora do seu pensador, idealizador, ditar, e quem estava escrevendo cometer alguns enganos, alguns equívocos, alguma coisa desse tipo, mas que para nós como humanos, isso é a forma da gente pensar, seria perfeita diante dessa imperfeição humana. Acredito que um grande pensador não pode dispensar a Bíblia. A gente se cerca de muitos outros conhecimentos, de outras religiões, e ela conteria, acredito que, todo o conhecimento da humanidade. Ela consegue juntar o hinduísmo, o judaísmo, que seria o Velho Testamento, basicamente, o budismo, todas as religiões estariam concentradas através de seus provérbios e provérbios populares que são construídos a partir dela. Então acredito que meus grandes pensadores na construção desse trabalho, que foi o Charles Darwin, o Jean-Jacques Rousseau e o Hegel, eles não dispensavam a Bíblia. Acredito que no momento da construção, de divulgação do trabalho do Charles Darwin, houve uma grande discussão se ele não seria alguma coisa fora de Deus, né? Deve ter sido momentos fáceis. O Charles Darwin, que é um dos grandes meus pensadores, na forma de dizer que para evoluir, um dia teve que ter sido o pó. A Bíblia diz: do pó eu farei o homem. O que foi feito? Do pó a chegar a ser homem, a gente passa por uma evolução através da mutação de que fala Charles Darwin e da adaptação de que fala Charles Darwin. Para construir o nosso conhecimento,
o nosso conhecimento através dos usos, costumes e tradições é que é feito. Essa contribuição quem vai dar é o teórico Hegel, que vai falar da sua teoria da evolução dialética em espiral, onde ele fala que tudo é uma tese. Vem alguém e diz, bom, essa tese é muito interessante, mas eu tenho aquilo que em Lisbela o Prisioneiro vai dizer, eu tenho um antidote, eu tenho a antitese dessa tese. Chega alguém mais na frente e diz, opa, muito interessante ter a tese e a antítese, vamos sintetizar. Em resumo, é mais ou menos essa a teoria da evolução dialética de que fala Hegel, para se construir o pensamento humano. E Jean-Jacques Rousseau vai me contribuir muito com a ideia de contrato social, que a gente só vive em sociedade por força de um grande contrato que é feito entre os seres humanos para viver com segurança, justiça, paz, agregado, organizado, comportando-se, respeitando as pessoas através desse contrato. Esse contrato é muito ancestral. Hoje não, a gente vive plenamente de forma agregada, mas por força de muito distante, num tempo muito distante. Porque o universo teria tido origem há 15 bilhões de anos. A Bíblia, simbolicamente, nos fala de 6.000 anos. Aí a gente tem que ter um diálogo interessante com a Bíblia, que ela lança essas questões e a gente compreende de forma simbólica. Então, para caminhar até o momento atual, a gente passou por todo esse percurso, de pó ao homem. E esses 3 grandes pensadores foi quem me deu sustentação para escrever essa obra, que não teria informações tão impactantes. E aí onde vem um acordo entre eu e minha esposa. Porque o conteúdo dessa obra eu fiz para poder ter a tranquilidade de escrever a dupla identidade dupla do ser, que seria mais impactante, teria as informações mais relevantes. Então, a obra O Enigma da Esfinge é basicamente tentando desvendar a curiosidade que um dia a gente teve de saber das origens e da verdade. Percorremos alguns espaços de conhecimento no campo religioso, procuramos entender as várias religiões e a razão de ser de tantas religiões. Costumam dizer que a gente é veementemente cristão, mas a gente respeita as outras religiões que não são cristãs. Para isso, no interior dessa obra, a gente narra algumas religiões que não são cristãs. Fala até das religiões africanas um pouco, a gente fala das religiões da Pérsia, a gente fala da religião da China, Japão, algumas religiões distantes, do povo anglo-saxão, e da forma de que cada um dá o entendimento seu de criação do ser humano. O enigma da esfinge seria justamente desvendar o que é o ser humano, como o próprio título diz, o que somos, quem somos nós. A busca foi essa. A gente acabou entendendo que, na verdade, a gente vive aprendendo e acaba morrendo aprendiz. Talvez a gente nunca saiba, mas a gente tentou encerrar aqui muito conhecimento. Muita honestidade, muita transparência. Se não contém a verdade, não foi propósito nosso escrever a verdade absoluta, porque a gente entendeu que a verdade absoluta, ela pertence a Deus, é divino. A gente tem a nossa visão de mundo. Então, segundo a nossa visão de mundo, o enigma da esfinge teria sido solucionado dessa forma, nessa primeira parte e na outra parte. Essa primeira parte, ela seria a base para poder revelar, na verdade, o grande enigma. A gente, no final da obra, a gente acaba falando sobre a dupla identidade dupla do ser, porque um personagem acompanhado de um guia é orientado a responder acerca do homem, que o homem seria um isso, um aquilo outro.
mas que chegou o momento de ele próprio construir o seu conceito do que seria o homem. E engraçado que o personagem, na verdade, ele tem tudo isso num relance de sonho, porque ele, ansioso pela apresentação do projeto de reforma social centrado na educação, que seria apresentado, e o casal espera ansiosamente por esse programa, por a apresentação desse programa. O esposo da Logrosso sai para comprar alimento e se depara com a esfinge que indaga para ele a todo instante: decifra-me ou te devoro, decifra-me ou te devoro, e lança um enigma. E ele volta para casa, só que a esposa não se dá conta que ele sobe para um salão de estudo que tem na casa, e lá a esposa, concentrada na apresentação do trabalho de projeto social, da reforma social, concentrada na educação, não percebe quando o esposo sobe, angustiado por esse encontro com a esfinge. Foi aparente, nem se encontra com a esfinge de decifra-me ou te devoro. E ele volta para pesquisar o que ela diz: do próximo encontro que te vê, quero saber desse enigma. E então quando ele se debruça sobre o pensamento dele, a escola de vida dele, a escola de conhecimento universitário que ele teria, começa as suas investigações. E nisso ele, cansado, acaba dormindo, vai parando. Nesse sono ele acaba encontrando um amigo, que seria o guia dele, que vai apresentando a esses pensadores que eu homenageei. Então ele começa a dialogar com o próprio Charles Darwin, com Hegel, com Nietzsche. Ele conversa com esses personagens que já não estão mais presentes, mas no sonho ele consegue realizar esse contato, apenas no sonho. A gente entendeu que o sonho seria capaz de fazer alguns alertas para a gente, mas incapaz de prever o futuro, mas de trazer esse conhecimento. E ele é acompanhado por esse guia, personagem guia, que se chama Sonork, que ao contrário seria Cronos, o tempo. E ele vai revelando. Então no final ele abandona o parente e diz: você já é capaz de decifrar do enigma. E quando ele se acorda na mão dele com um livro intitulado Da Dupla Identidade Dupla do Ser, que seria a parte 2 desse livro. Nesse da dupla identidade dupla, que a gente teve uma paradinha por conta de um... Eu faço como Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Essa pedra seria uma grande teoria que a gente acredita que nos deparamos com ela, que seria, a gente deu o nome para ela de teoria sui generis, com o nome beija-flor. Por conta dessa teoria, para se proteger, talvez ela seja bastante impactante e coloque até em risco a nossa segurança, então acabamos por criar uma religião, que seria a religião bíblica norte-vietnamita. Foi criada basicamente em função de proteger essa teoria, para poder dizer das coisas que a gente acaba dizendo na dupla identidade dupla do ser, que a gente, infelizmente, teve que parar a construção desse material, que é o volume 2, por conta de ter se deparado com essa teoria. Se a gente estiver correto, talvez a história acabe sendo reescrita, se a gente estiver correto. Se a gente estiver errado, foi apenas uma teoria. Peço desculpas, perdão que seja, por ter visto o mundo da forma que a gente viu. Então, gente, basicamente é isso. Agradeço demais novamente a todos aqui, meu compadre Zé Humberto, professor que acabou de chegar, com a sua esposa, seu povinho. Novamente agradecer a todos vocês, o espaço cedido, a professor, músico, filósofo, pedagogo, Rainha, Erivan, é assim, professor. Lucena, meu amigo Zé, e a todos que eu acabei de encontrar, a professora Lúcia, Adriano, muito obrigado por tudo, viu, gente? É isso, viu? Minha sobrinha Alana, a guerreira Alana, perdão. Mil perdões, Alana, viu? Mil perdões. É
Que infelizmente eu tinha programado aqui, não vim. Eu tinha programado realmente agradecer a essas pessoas que estariam presentes. Eu não, na hora que eu preparei, lá minhas lamentações, Guerreiro Alain, estudante, faz o 3º ano, futuramente está um pouco na veia da gente, escrever, sempre escrever. Minha filha é dada a escrever também. Conhecendo agora, né? Então, gente, novamente, os meus agradecimentos a todos, viu? Muito obrigado. Tirar aqui a foto aqui.